título: Venha o teu reino. Eu vou falar desse tema maravilhoso, venha o teu reino, e vamos tentar, explanar a palavra de Deus de uma forma didática, de uma forma mais pedagógica. Como é bom nós termos este tema. Nós temos ouvido esse mês, a respeito desse tema. Muitos irmãos aqui falaram muito bem e nos ensinaram muito acerca do reino. Bom, nós tentamos explicar e definir o reino de Deus de várias maneiras, e nós tentamos explicar de vários aspectos. Porém, o reino de Deus, ele não pode ser definido por uma mente débil, em que há pouco empenho, em que há pouco ânimo ou força moral para defini-lo. Não há força física para isso. Não há saúde espiritual para descrevê-lo com excelência. Nós até tentamos, mas nós falhamos no percurso da vida e da história por sermos pecadores, por sermos contaminados pelo pecado. Eu não quero dizer, nem afirmar que você ou eu, ou seja quem for, nós não temos a capacidade de almejá-lo nem de buscá-lo. Só estou dizendo que nós não podemos demonstrar, viver, absorver o reino de Deus, que é puro, ele é perfeito, ele é um reino imaculado, é um reino eterno, é um reino santo, um reino de paz indizível, é um reino de verdade absoluta, é de uma equidade incomparável, a qual nós não temos o acesso completo no momento. Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que temos é o que nos foi dado por intermédio da palavra escrita e personificada na vida de Jesus Cristo, que já é muito para nós absorver e para nós encarnar, mesmo da condição de pecadores redimidos. Há muitas comparações do reino que elas são esdrúxula, isto é, ela é fora dos padrões eternos, que dão até medo. Eles dizem por aí que o reino de Deus é assim, que o reino de Deus é assado, que o reino de Deus é somente caridade, que o reino de Deus é amor da perspectiva do homem. O reino de Deus, ele não é um sentimento humano. O reino de Deus, por mais que o homem seja bom o suficiente para amar, ainda assim não se pode compará-lo com o nosso padrão de vida, por mais boa que seja. O reino de Deus, ele não tem como idealizá-lo a partir das nossas utopias, dos nossos devaneios, fadados aos padrões morais e caídos da sociedade, da ciência, da política social ou partidária, pelas religiões vastas delas, pela sociologia, pela psicologia, ideologias, e nem pelos movimentos culturais e afins. Impossível. Nós temos fagulhas, nós temos vislumbres, nós temos uma ideia, às vezes, imprecisa e indistinta, quer dizer, nós temos o reflexo daquilo que é totalmente perfeito e inalcançável, nas condições que nós encontramos no momento. Nós mesmos, nós que fomos salvos, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, ainda temos que lutar contra a nossa natureza carnal. Então, a pergunta que faz: onde está esse reino?
uma coisa é certa: ele não está neste mundo caído, que jaz do maligno. Lá em Lucas 17, capítulo 20, verso 20 e 21, Jesus ele estava sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e ele respondeu-lhes: o reino de Deus não vem como aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está entre nós. Do latim regnum, reino é aquele território cujos habitantes, eles estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é de uma forma de governo que é o cargo supremo e unipessoal, uma única pessoa, e que é vitalício. Não se passa. No caso do homem, quando morre, passa para o seu sucessor, mas o reino de Deus é eterno. As indagações sobre esse reino, ela continua as mesmas indagações dos fariseus, que achavam que o reino de Deus viria com a força bélica e restauraria o trono de Davi e estabeleceria a paz na terra, e todos os povos estariam sobre a sua tutela governamental do Messias. Mas vem Jesus e diz que o reino de Deus não estava ali, nem aqui, e o reino de Deus estava entre eles. Só que eles não compreenderam este reino, de quem Jesus estava falando. O reino de Deus, ele já tinha se manifestado de uma forma simples, numa manjedoura. Já tinha pregado em muitos lugares. Já tinha demonstrado como era esse reino. Já tinha dado as suas contribuições com suas curas, com os seus milagres, com os seus ensinos, que superava e superam em palavras e atitudes de amor, em atitudes de compaixão e de misericórdia elevada, que é perfeita, que é justa, ela é santa e com um objetivo maior: obediência cabal ao Deus Pai. Foi uma obediência tal que este rei, que este reino foi conquistado com sangue, com a sua própria vida. Lá em Lucas, continua a indagação dos fariseus. Lucas 19, do versículo 11 ao 27, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Disse, pois, Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos este reino sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E foi ele e lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a
tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, porque és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cega o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não meteste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse ao que estavam com ele, tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas ao que não tiver, será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Palavra forte. Primeira lição, irmãos, do reino de Deus, ele não tem lugar para a ociosidade, ele é proativo. Proativo é uma competência que impulsiona uma busca por mudanças de maneira espontânea, sem precisar de estímulos externos. Geralmente as pessoas proativas, ela têm uma boa visão de futuro, identificando necessidades e antecipando os problemas. Foi isso que aconteceu com os 2 servos, que ganhou 10, que ganhou aquele dinheiro. Eu quero contextualizar a questão dessa parábola. Segundo o historiador Joséfo, ele viveu naquela época, alguns anos depois, e ele ficava ali próximo de uns 30 quilômetros de distância de Jerusalém. Em Lucas 19, era a festa da Páscoa e os ânimos nacionalistas, desde que tinha celebrado a independência judaica do cativeiro egípcio, elevaram os sentimentos das pessoas ali presentes que caminhavam com Jesus. E elas estavam com a expectativa à flor da pele, acreditando que o reino de Deus, viria e apareceria muito em breve, e que eles estavam caminhando com o rei. E eles estavam caminhando com o rei. Sim. Para esfriar o entusiasmo dele, e equivocado, Jesus conta uma parábola sobre um homem nascido nobre que foi a um país para ser nomeado rei. Antes de sair, ele deu uma mina para cada 10 dos seus servos, instruindo-os a colocar o dinheiro para trabalhar. O que é uma mina? Mina é uma palavra grega que era uma moeda avaliada em 1,5 denário, mais ou menos. Um talento, era mais ou menos 1,5 de talento, equivalente a 3 meses de salário. Em Mateus 25 também, 14 e 30, registra-se mais uma parábola na qual o homem distribuiu talentos a seus servos, uma quantia maior de dinheiro. Então, mina era um dinheiro da época. Depois que esse nobre saiu de casa, alguns dos seus súditos o enviaram a uma delegação para informar as autoridades distantes que eles não quiseram esse homem como rei. Isso realmente aconteceu naquela época. Isso realmente aconteceu quando uma delegação de judeus foi a Roma para comparecer diante de César Augusto, opondo-se à nomeação de um filho de Herodes, o Grande, como seu rei. Talvez Jesus tenha esse incidente em mente na presente parábola. Seus protestos não tiveram efeito. Então, na verdade, aqueles homens que foram se opor ao reinado, eles acabaram sendo mortos pelo rei por se opor a ele. Então, Jesus, sem dúvida,
Jesus, naquele exato momento, ele pensava nos contemporâneos dele, né, que se opuseram ao seu reinado. E eles serão condenados no julgamento final. Comentário, irmãos. A ociosidade é um tipo de rejeição ao reino. O dever de proclamar é uma das características do reino. Trabalho, ocupação, serviço, obediência, no serviço da proclamação e no serviço do atendimento na comunidade e aonde quer que você esteja fazendo a obra de Deus. Bom, Jesus trata nessas parábolas o assunto da mordomia apropriada do reino. Ele diz em João 5,17, e Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. É um reino proativo. É um reino que não tem espaço para pessoas inertes. É um reino que chama nós para trabalhar, para se envolver, para estar conectados. Enquanto esperamos por Jesus e o seu retorno, devemos nos ocupar usando todos os nossos recursos que nos foram dados. Essa é uma dinâmica do reino, é um sinal do reino entre nós e dentro de nós. Não podemos enterrar os talentos que temos em hipótese alguma. Cada um de nós tem o seu talento. Não podemos ser como esses homens das 10 minas. A mina que todo discípulo de Jesus recebeu e recebe, não deve ser outra senão o Evangelho. Jesus quer que nós venhamos investir no tesouro do reino, que é o Evangelho que recebemos, para produzir frutos dignos de arrependimento, e crescer na graça e no poder de Deus, e assim absorver o reino, participar do reino, encarnar o reino de forma prática. Bom, para que o reino de Deus vir até nós e vivermos eles, é necessário se entregar de corpo, alma e espírito ao Evangelho. Pode ter várias teorias, irmãos, e explicações perceptíveis, e explicações convincentes, mas na realidade é menos perceptível o reino para quem está focado somente neste mundo. Para quem não compreendeu a maravilhosa graça indizível que é sujeitar-se ao reino e ao rei que morreu na cruz do Calvário, Jesus. Bom, o reino que Jesus fala não é o reino de exércitos, de reis, não é um reino de presidentes, de palácios, de estruturas políticas, não é um reino de vãs ideologias, não é um reino de filosofias, não é um reino de ciência paliativa, não é um reino de intrigas, não é um reino de inimizades, de ganância, não é um reino de prostituição, de movimentos culturais, de movimentos de minorias LGBTQIESH, de movimentos, não é o reino, ou qualquer que seja o reino do homem. É um reino de paz, é um reino de harmonia, é um reino de verdade absoluta, de retidão, é um reino de perfeição. É um reino onde o gozo, a alegria não se mede pela régua do prazer do homem caído e contaminado pelo pecado. Lá em Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça
e paz e alegria no Espírito Santo. Tanto Paulo, irmãos, e os apóstolos, e o próprio Jesus deixou bem claro que o reino de Deus está na contramão do mundo, do reino dos homens. Ou seja, ele é totalmente contrário, avesso. No reino dos homens imperam as coisas visíveis, materiais, palpáveis. No reino de Deus predominam as coisas espirituais e reveladas por meio do Espírito Santo de Deus. O reino dos homens, ele é governado por homens caídos. E o homem, ele está no centro, ele predomina o antropocentrismo, que coloca o homem como centro do universo. No reino de Deus, é Deus estritamente governando por ele, e ele, mais ninguém, está no centro e no comando de todas as coisas. Somente ele, porque dele e para ele são todas as coisas. Toda glória, todo louvor, toda adoração, toda reverência, toda obediência pertence a ele. Toda sujeição. Em qual reino nós estamos? Uma das maiores contradições da história está na forma como o falso cristianismo, em várias de suas faces e doutrinas, ele se tornou e se torna cada dia mais distante do que Jesus e os apóstolos ensinaram. A distância entre Cristo e a religião cristã contemporânea, ela é enorme, irmãos. Não é apenas pelos ensinos distorcidos que dominam o falso evangelho atual, que chamam de nova hermenêutica, que na realidade é para mascarar as heresias do evangelho que dominam as mídias e as grandes denominações religiosas, que traz uma mensagem antropocêntrica, traz uma mensagem ideológica, partidária, política, com viés marxista, secularizada, progressista, universalista e de uma forma liberal, descomunal. Isso não é a mensagem do reino. Ela é humana, é animal, é diabólica, ela é inflamada pelo inferno, não é a mensagem do reino. 2, irmãos. Vamos ver algumas diferenças entre o reino de Deus e os reinos dos homens. No reino dos homens, se luta para ser o maior. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino dos homens, o que tem mais valor é o dinheiro. No reino de Deus, o que tem mais valor é o caráter, é a vida, é o ser humano. No reino dos homens, as coisas materiais falam mais altos. No reino de Deus, quem fala mais alto é a fé. No reino dos homens se olha o exterior, as aparências. No reino de Deus se olha o que está no interior dos corações. No reino dos homens, perdoar é para os fracos. No reino de Deus, os fortes e humildes é que perdoam. No reino dos homens, o menor serve o maior. No reino de Deus, o maior serve o menor. No reino dos homens, ser humilde é um sinal de fraqueza. No reino de Deus, ser humilde é uma das maiores virtudes. No reino dos homens se diz, eu posso, eu faço, eu sou. No reino de Deus se diz, Deus é tudo e sem Ele eu não posso nada. No reino dos homens, as obras são o meio da salvação. No reino de Deus, as obras são o fruto da gratidão. Pela graça salvadora, por meio da fé, é graça sobre graça.
No reino dos homens, todos querem aparecer, ter honra e ser aplaudidos. No reino de Deus, quem aparece é Jesus, e honra e aplausos são para Ele. O reino dos homens se vence pela força e pela violência, guerras, rumores de guerras. No reino de Deus não é pela força, não é pela violência, é pela fé em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O reino dos homens, ele é efêmero, que isso quer dizer, ele é passageiro, ele é temporário, ele é transitório. O reino de Deus, ele é espiritual, e busca o que é espiritual e é eterno. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 1, 17, diz assim: portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com eles em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscências e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando vivia nelas. Mas agora despojais também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircunciso, bárbaro, cita, servos ou livres, mas Cristo é tudo e Cristo é em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Esse texto maravilhoso, ele mostra o reino de Deus. O reino de Deus, ele é espiritual, ele é interior, ele é invisível aos olhos carnais, ele é intangível. No reino de Deus, quem predomina é a vontade dele, de Deus, e é Deus reinando e dominando tudo, absolutamente, e nele só entra por meio do novo nascimento. Disse Jesus lá para Nicodemos, João 3,5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, quem não receber esse novo nascimento, não vai compreender o reino de Deus.
E esse novo nascimento só vem por meio da fé, da graça. Só vem por meio de uma ação de Deus na nossa vida. O reino dos homens, irmãos, ele é visível, ele é físico, ele é exterior, ele é terreno, ele é político, ele é ideológico, ele é filosófico, ele é partidário, ele é antropocêntrico. Dá-se aí esta confusão que nós estamos contemplando. Em qual reino nós estamos? Esta é a pergunta que devemos fazer. Quem nos norteia? Quais são as nossas prioridades? O que o reino de Deus representa para nós? Jesus disse lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6,21 ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O reino de Deus é um reino interior, é um reino de consciência, de mudança de vida, é um reino de uma metanoia, de uma transformação, de você, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que bebia não bebe mais, eu sempre digo, aquele que se embriagava não se embriaga mais, aquele que pulava um carnaval não pula mais, aquele que falava mal do teu irmão não fala mais, aquele que andava errante neste mundo não anda mais errante, porque ele tem um endereço a chegar, ele tem algo, um objetivo na vida, ele sabe de onde veio e para onde vai. Ele tem uma direção, ele sabe por que ele está labutando nesta terra, porque ele está congregando, porque ele está anunciando a palavra de Deus, porque ele está evangelizando, porque ele está se aperfeiçoando, ferro com ferro, irmão com irmão, mesmo com o irmão problemático, com o irmão fofoqueiro, com o irmão birrento, com o irmão chato, com o irmão, mas estamos ali nos afiando, estamos crescendo na graça e no conhecimento, suportando uns aos outros. É um reino em que nós vamos caminhar pelo mesmo sentido. Não é um reino de divisão. Irmãos, esse reino de Deus, ele é maravilhoso em nossas vidas. É um reino que nos ensina, é um reino didático, é um reino progressivo, é um reino que vai constantemente, cognitivamente, vai nos ensinando, e nós vamos absorvendo este reino dia após dia, um dia após o outro. Nós temos que aprender que neste reino nós não podemos andarmos ansiosos, não andei-vos ansiosos. Nós sabemos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Vamos trabalhar, vamos labutar, vamos participar das palestras do Start, dos grandes empresários, vamos participar dos estudos, vamos pregar o Evangelho, vamos sustentar a missão, vamos ofertar na igreja, vamos sustentar a igreja, vamos proclamar o Evangelho, vamos sair das nossas cadeiras, vamos trabalhar, vamos ser proativos, não vamos enterrar o talento que Deus deu para a nossa vida. O reino de Deus está em constante movimento, apregoando, anunciando, trabalhando, fazendo os alimentos, fazendo a comida para quinta-feira, para sexta-feira, para hoje, mas Ele está trabalhando, Ele está com o objetivo, proclamar o Evangelho que liberta o pecador das algemas do pecado e do diabo. É um reino que está marchando, somos soldados de Cristo, é um reino que está lutando, não com armas, não com metralhadoras, mas é um reino que está usando esta palavra poderosa para anunciar o Evangelho, é um reino que realmente tem vontade, tem força e tem capacidade, porque não vem de nós, vem de Deus. Nós divergimos às vezes teologicamente, nós temos uma diferença, um prega assim, um prega assado, um fala mais calmo, o outro grita mais como eu, mas nós anunciamos a Cristo crucificado, nós anunciamos o reino perfeito, o reino de paz, o reino de equidade, o reino de justiça.
Não importa quem esteja aqui, a glória e a honra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque dele, por ele, para ele, nós estamos caminhando. Como é bom, irmãos, nós lembrarmos disso. Eu já estou terminando. Como este reino, ele traz para nós paz. Mas não é a paz como o mundo vos dá. Jesus Cristo, eu vos dou a paz, não como o mundo vos dá. A paz de Jesus é a paz na guerra, é a paz na batalha, é a paz na labuta, é a paz nos nossos problemas pessoais, intropessoais e interpessoais, mas é a paz de Jesus que excede todo entendimento. É uma alegria que mesmo na tristeza, ela salta, nós saltamos de alegria, porque nós não vivemos numa esperança terrena, nós vivemos uma esperança eterna que é personificada no Cristo. É uma esperança, irmãos, indizível, incomparável, como eu comecei dizendo. Não dá para nós compreender na nossa natureza que se encontramos. Nós compreendemos em parte, como Paulo diz, e em parte profetizamos. Se é bom ouvir uma palavra de Deus que vem do trono dele, imagine participar inteiramente desse reino. Como é bom servirmos uns aos outros em alegria, em amor. Como é bom trabalharmos, como é bom crescermos juntos. Como é bom ver a igreja prosperando, mas para isso, a sua mina precisa render. A sua mina precisa render, o seu dinheiro precisa render. O dinheiro representa todos os talentos que Deus tem nos dado. E principalmente o evangelho, tem que render. Se não render, você é um servo mau e negligente. Já paramos para pensar? Ele disse lá nessa parábola, servo mau e negligente. Se você não engranjeou, se você pelo menos não colocou lá no banco, não fez render pelo menos, já que você não quer trabalhar, isso quer dizer que você tem que investir no reino para que outros trabalhem. Está entendendo, igreja? Para investir, para que esse reino progrida. Isso que é investimento. Você não está lá na ponta, no final, você está aqui segurando a corda, mas você está fazendo com que a mina que Deus te deu está rendendo. E muitos não entendem isso. Muitos tomam a mina para si, não, Deus me deu talento, eu vou guardar. Ô, servinho abençoado. Reparta. A palavra de Deus vê com o reino. Nós, no reino dos homens, quando nós ganhamos nosso salário, e é fácil, e sim, tem que ser assim, você tem que ter prudência, não é? Mas os irmãos querem ofertar. Quer dizimar, não é por imposição, é porque ele entendeu que aquela mina que Deus te deu, ela vai fazer com que a excelência da mina, que é o evangelho, seja expandido. O reino de Deus é um reino proativo. Para concluir, irmãos, cumpra o teu ministério, lute contra o pecado, faça obra de caridade, exerça a sua cidadania, visite as viúvas, os pobres, os cegos, os idosos, os órfãos, vá nas comunidades, doe cestas básicas, seja sal e luz nessa terra, exale valores eternos. Ame o teu próximo como a ti mesmo, seja incluso sim, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, exorte, corrige, console, pregue o evangelho sem cessar. Exerça a sua vida política social, política partidária da melhor forma possível, com prudência, não xingando uns aos outros, não faça acepção de pessoas,
trate todos com amor e mansidão, sim, ande 2 milhas com o seu inimigo, ame mais, doe-se mais, faça brilhar a luz no ponto mais alto, seja sal e luz nessa terra, escreva livros, ligue para os seus amigos, fale de Jesus sem religiosidade, vá até os confins da terra, seja embaixador, seja proclamador do Evangelho, debata os assuntos teológicos, partidários, políticos, fale de sociologia, fale de psicologia, de medicina tradicional ou alternativa, converse com os espíritas, com os católicos, com os nossos irmãos da mandinga, gente de direita, de esquerda, seja simples, humilde, seja simpático, seja cristão, não seja religioso. Mas não se esqueça, irmãos, que esse mundo, que os seus valores, que as suas crenças, que as suas filosofias, que as suas ideologias, que a ciência, que a mídia tradicional e alternativa, o mundo acadêmico fundamental, médio e superior, o mundo político, não se esqueça que o evangelho do poliamor deu uma mensagem antropocêntrica, ele é terreno. Não se esqueça disso. Ele pode trazer até um benefício, mas é um benefício fadado à derrota. Ele não é do alto, não faz parte do reino de Deus. Nada disso adiantará se você fizer somente estimulado, focado, orientado e baseado nesses valores caídos e deturpados do conceito do homem. O reino de Deus, para nós, lembre-se, é muito mais que inclusão. É muito mais que o amor deturpado do homem. O amor de Deus, ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, ele não compactua de maneira alguma com o pecado. O amor de Deus e no seu reino se manifesta uma justiça social, uma justiça, vamos dizer assim, política, religiosa, perfeita e imaculada, que não está baseada nas coisas que nos envolvem no dia a dia. Ela é excelente, perfeita, pura, sem pecado. Não caiamos na falsa esperança da mensagem humana antropocêntrica. Nós seguimos para o rumo proposto. O alvo é Jesus. Ele é o rei deste reino. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado. E que a graça de Deus